Vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, que diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Estas são palavras de Jesus para os seus discípulos ali no jardim chamado Getsêmani, momentos antes de sua prisão. Jesus disse para eles: vigiai e orai. Nós temos aqui duas providências importantes. Muitas vezes enfatizamos a oração, e ela é importante. Quando oramos, estamos demonstrando a nossa dependência de Deus. Devemos orar. Não podemos enfrentar os problemas da vida sem oração. Quando você resolve as coisas sem orar, você está assumindo sozinho a responsabilidade pela situação. Mas quando você ora, você está pedindo a interferência divina. Portanto, ore. Nós devemos orar. O Senhor Jesus mandou que orássemos. Ele mesmo orava constantemente. E naquele momento, ali no Getsêmani, Jesus também estava orando enquanto os discípulos estavam dormindo. Então, veja bem, não permita que uma necessidade natural, como o sono, venha impedir você de orar. Jesus disse: vigiai e orai. Portanto, ele não falou apenas orai, mas ele também disse vigiai. Porque quando você ora, você está pedindo a ajuda de Deus. Mas quando você vigia, você está fazendo também a sua parte. Não podemos pensar que tudo depende de Deus. Não podemos imaginar que todas as situações da nossa vida serão tratadas por Deus ou resolvidas por Deus. Deus nos ajuda. É claro que nós precisamos desse auxílio dos céus. Mas existe algo que nós podemos e devemos fazer. Então Jesus disse: vigiai e orai. Não é apenas para orar, mas é também para vigiar. Não é apenas para vigiar, mas é também para orar. A vigilância é algo que você deve fazer e não espere que Deus faça. Você pode dizer: não vou deixar que os anjos vigiem por mim. É verdade que eles nos ajudam sob as ordens de Deus, mas existe uma vigilância que deve ser nossa, que deve ser minha, que deve ser sua. E por que isso? Por que orar e vigiar? Porque existem inimigos espirituais que combatem contra as nossas almas, mas existe também a nossa própria carne, que deseja apenas as coisas terrenas. Portanto, precisamos vigiar e orar. Então existe o problema daqueles que não oram, daqueles que se julgam independentes de Deus. Existe o problema daqueles que oram, mas não vigiam. E o que vai acontecer? Veja bem, a oração não resolve tudo. A falta de vigilância permite problemas que a oração talvez não resolva. Vou repetir: a falta de vigilância permite problemas na sua vida que a oração talvez não resolva. Porque se tudo dependesse apenas da oração, Jesus não diria vigiai e orai, mas ele mandou fazer as duas coisas. Mas como assim? Problemas que a oração talvez não resolva? Aqui está escrito: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Veja então que os laços do maligno podem ser muitas vezes evitados, não sempre, mas muitas vezes evitados. Tentações desnecessárias, tentações que, se você estivesse vigiando, elas não aconteceriam e, consequentemente, você não cairia em pecado. Mas quando falta a vigilância, então o inimigo ele se aproveita da situação.
Muitas vezes você tem grande capacidade, você tem grande habilidade, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa bem preparada, mas se não houver vigilância, tudo isso pode ser inutilizado. Saiu uma notícia nos jornais de Belo Horizonte alguns dias atrás, falando sobre militares que dormiram e tiveram suas armas roubadas. Olha só que coisa terrível! Não lhes faltavam armas, mas eles falharam na vigilância. Então, quantas pessoas são capacitadas, bem preparadas, inteligentes, mas deixam de vigiar, e isso se torna um problema muito grande em suas vidas. Vamos ver um exemplo bíblico de alguém que não vigiou, não tomou as devidas precauções contra a tentação e contra o pecado e caiu numa situação que a oração não resolveu. É o caso de Davi. Davi, ao invés de ir para a batalha, ele ficou em seu palácio e ali ele viu a vizinha Batseba tomando banho, ele a desejou, mandou que a buscassem e teve ali relação sexual com ela, e daquele relacionamento nasceu um filho. Pouco tempo depois veio o profeta Natã e repreendeu o rei Davi. Imediatamente o menino que nasceu daquele relacionamento ilícito adoeceu, ficou muito mal. E a Bíblia diz que Davi orou muito, Davi se angustiou diante de Deus, ele se humilhou, ele pediu misericórdia, ele pediu pela cura da criança. E o que aconteceu? A criança morreu. Ou seja, por falta de vigilância por parte de Davi, ele caiu numa situação em que a oração não resolveu. Por isso Jesus disse: vigiai e orai, faça as duas coisas e não apenas uma. Na vida existem procedimentos preventivos e procedimentos corretivos. A vigilância é um procedimento preventivo. Vigie, tome precauções contra o pecado. Tome cuidado. Não pense que você é forte demais. Não se coloque em situações de risco desnecessário. Você, que é um jovem que está namorando, não se coloque em situação de tentação, sendo que você pode evitar. Então o que acontece? Muitas vezes, por falta de vigilância, muitas pessoas têm caído em situações terríveis na vida e depois vão pedir oração para todo mundo. Tudo bem, tem que pedir oração mesmo, mas isso vai mostrar o quê? Que a vigilância, ela poderia ter evitado essas situações. Portanto, vamos aprender com o Senhor Jesus. Ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não brinque com a carne. Não coloque sua carne na beira do abismo, porque você pode cair nele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.